Muito bem, voltando aqui, vamos deixar abertos aqui o RP cliente e o escrita fiscal view model, tá? Aí nós vamos acessar aqui um projeto anterior, que pode ser o contabilidade cliente. Vamos abrir o RP cliente dele também. E vamos abrir o contabilidade view model. Aqui. Contabilidade view model, tá? Bom, a primeira coisa que nós vamos comparar, né, é o RP cliente, esse daqui. Bom, de cara você vê, né, que aqui eu não instanciava a view model. E agora eu estou instanciando. Eu vou chamar a view model diretamente daqui. Isso era feito anteriormente nas janelas, né? Eu vim aqui numa janela principal, por exemplo, fiscal livro principal. E aqui que eu instanciava a view model, tá? Para que existisse aquela vinculação. Na verdade, não é nem nessa janela aqui, né? As abas não é nessa janela, é na escrita fiscal principal, tá? Onde está o meu tab control. Aqui, ó. Aqui que eu instancio, o que eu instanciava a minha view model, né? Ela não existe mais aqui, tá certo? Deixa ela aberta aí que nós vamos observar que agora aquele evento close tab ele está aqui, tá? Deixa eu abrir a contabilidade principal view model, que aliás a contabilidade principal. Aqui, ó, contabilidade principal. Então, como é que era feito, né? Eu tenho uma tab principal, estático, ele ainda está aqui, certo? Daí eu instanciava a view model principal, não existe mais isso. E aqui, olha, eu simplesmente vinculava o contexto a essa view model. A partir daí ele fazia o bind, né, daquela lista observável que está na view model com a minha tab control, tá? E aí ele carregava já todas as abas estaticamente, né? Agora não existe mais nada disso, tá? Aqui eu inicializo os componentes, como eu fazia anteriormente. Vinculo a tab principal a esse controle estático para que eu consiga acessá-lo sem precisar instanciar esse escrita fiscal principal, ok? E logo depois, agora no novo modelo, né, eu insiro um handler na minha tab principal, a exemplo do que foi feito lá na demonstração do componente, tá? Eu vou dizer para ele, olha aqui, o evento de fechamento da aba vai ser controlado por esse método aqui, close tab, ok? E esse método aqui ele vai fazer o controle do fechamento das abas. Tá? Ele faz aqui algumas verificações e no final das contas ele remove a aba, né, onde o usuário clicou ali no botão fechar. Tá? Evidentemente que esse controle não existia, né, no nosso modelo anterior, porque nós não tínhamos as abas que fechavam, as abas dinâmicas, né? Perfeito, então isso aí na nossa janela onde se encontra o tab control, tá? Agora é na minha ERP client, né, minha ERP cliente aí, onde eu instancio a minha view model, né, a escrita fiscal view model. Anteriormente não existia isso, agora eu estou instanciando ela aqui, né? Por quê? Porque eu vou chamar um método de dentro dela, tá? E é o método que vai controlar a instância das minhas abas, ok? Meu construtor inicializa os componentes, né, e
já insiro aqui dentro do doc módulo uma contabilidade principal e no caso aqui uma escrita fiscal principal. Esse método do login nós vamos ver no módulo controle de acessos, tá? Perfeito. E agora eu venho nos cliques dos botões, né? Anteriormente, quando eu clicava no botão, o que é que eu fazia? Criava uma aba. Nessa aba eu jogava um item estático, que já foi criado na ViewModel. Depois eu dizia que o item que deveria ser selecionado no tab Control é essa aba que eu instanciei aqui, tá? Agora não. Agora eu chamo um método nova página. Esse método ele se encontra na minha ViewModel principal, né, que é a escrita fiscal ViewModel, e eu passo para ele dois parâmetros. Um user control, que é a janela que vai ser criada, tá? E o cabeçalho, né, o cabeçalho da aba. No caso aqui, registro cartório, depois vem a parâmetros, depois a tipo nota fiscal e por aí vai. Legal? Perfeito. Então, isso é o que eu tenho que mudar aqui no meu RP Client, né? E na minha ViewModel, o que é que muda na ViewModel? Vamos comparar uma com a outra, né? Veja que anteriormente eu tinha aqui esse Index Tab e tinha uma coleção observável de abas. Agora eu não tenho nada disso. Eu não preciso dessa coleção observável, desse Index Tab, nada disso, né? No construtor, eu criava todas as abas estaticamente. No construtor eu não faço nada. Não preciso fazer nada nesse construtor. Daí eu tinha um método para selecionar a aba e instanciar a janela estaticamente quando ela fosse selecionada. Não tenho mais nada disso, tá? Agora eu tenho o método nova página, que é chamado pelo botãozinho lá, pela action, né, o botão do ribbon. Quando o usuário clica no botão do ribbon, eu chamo ao método nova página. E o que é que esse método faz? Eu tenho a janela e tenho um cabeçalho. Eu começo criando aqui uma variável achou. Achou igual a false, tá? Daí eu crio uma nova aba. De que tipo? Do tipo closable tab item. Closable tab item usando o closable tab item demo, componente que nós adicionamos, né? O cabeçalho dessa tab item vai ser a string aqui que eu passei aqui, ó, quando eu chamei o método, tá? Registro cartório, por exemplo. E o conteúdo dela vai ser a janela que eu passei aqui como parâmetro, né? Ou vai ser um registro cartório principal, um fiscal parâmetro principal, ou um tipo nota principal, tá certo? Daí eu faço um laço aqui, olha, para saber se já existe essa janela, se ela já está aberta dentro do meu tab control, tá? Então eu pego uma tab, né, e o laço ele vai procurar uma tab nas tabs que já estão abertas no meu tab item, no meu tab control, que é chamado de tab principal, ok? Então, para cada tab, ele verifica se o cabeçalho é igual ao cabeçalho do meu tab item aqui, ó, ok? Se o cabeçalho for igual, ele achou. E aí eu foco essa tab que ele encontrou. Legal? Então, nesse primeiro laço aqui, eu só quero saber se ele vai encontrar a aba, tá? Se ele encontrar a aba, foca na aba e diz que achou igual a true. Se ele não achou, eu adiciono no meu tab principal essa tab item que eu criei aqui em cima. E foco nessa tab item criada nesse momento, tá? Tá, eu não poderia colocar um else aqui, não? Else. Né? Se ele não achou, né? Se ele achou, foca. Se não, adiciona o item. Não. Tá? Por quê? Bom, as explicações da Microsoft são as seguintes. Quando você está trabalhando com uma lista encadeada, que é o caso aqui desse tab control, né, adicionar e remover itens dentro de um laço é perigoso. Então eles não deixam nem fazer. Né? Já dá uma exceção. Eles geram uma exceção e você não consegue manipular dinamicamente os itens de um tab control dentro de um laço, remover, alterar itens, não dá certo, tá? Você pode até tentar, mas você vai encontrar problemas.
Então a nossa lógica vai ser essa daqui mesmo. Achou, foco na aba. Não achou, cria uma nova e dá um foco na aba. Legal? E assim funciona perfeitamente, né? Nós podemos executar a aplicação. Aqui é a parte do controle de acessos, né, que você vai assistir no módulo controle de acessos. Também já está funcionando 100%. E aí está, olha, registro cartório, parâmetros, simples, livros e termos. Se eu fechei tipo nota fiscal, ele fecha. Cliquei novamente, ele vai abrir aqui. Vou clicar em parâmetros aqui, ó. Ele seleciona porque ele encontrou a aba, livros e termos ele seleciona ali. Posso fechar toda sem problema nenhum. Posso abrir novamente. Posso selecionar por aqui também, não tem problema. Tá? E aí está funcionando como deveria, né? Como deve funcionar essa questão aí das abas, né? Sendo criadas de acordo com a necessidade do usuário, tá certo?